Amém, meus queridos. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Antes de pregar, para cá, Luzina, ficar aqui perto de mim, né? Já dá para... Quero agradecer a Deus pelo mês da juventude. Também agradecer a irmã Raquel. Cadê a irmã Raquel? Irmã Raquel. Eu cheguei, alguns irmãos, pastor, o senhor está mais alinhado do que meio fio. Foi um presente da irmã Raquel, meus irmãos. Fica a dica aí, viu? Não digo nada, mas há sinais. Eu queria dar continuidade a essa mensagem, baseado justamente na capa do boletim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 2, a partir do verso 13. Obrigado, irmão Raquel. Deus abençoe. Não ajustei nada, ficou na medida, viu, irmão? Perfeito. Show de bola. Minha esposa disse, casaria novamente. Disse, aleluia. Marcos capítulo 2, a partir do verso 13. Estarei lendo na NAA, mas se você acompanhe na sua versão. A palavra do Senhor diz assim: de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele, com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Maravilhoso Deus, essa é a tua palavra. Eu preciso muito da ajuda do Teu Espírito Santo na instrumentalidade da mesma, Senhor. Que Teu Espírito Santo encontre espaço em cada coração que aqui está. Em meio às preocupações, em meio às lutas, que possamos entender e atender ao Teu chamar. Que possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida e que o Senhor faça morada em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, durante 3 anos, Jesus caminhou com os discípulos, os ensinou os valores do reino de Deus. Quando nós vamos lá para Mateus, e logo depois de Jesus ter sido batizado nas águas, e enfrentar a tentação no deserto, Jesus então inicia o seu ministério, vai para o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, trazendo instruções para os discípulos e para os judeus que ali estavam. A nação judaica esperava que o Império Romano fosse destruído, afinal de contas, agora chegou o Messias, chegou aquele que vai trazer a justiça e o juízo divino. Mas se você já teve o prazer de ler o Sermão do Monte todo, do capítulo 5 até o capítulo 7, você vai ver que Jesus ele vai justamente na contramão do que as pessoas esperavam. Enquanto o mundo vai dizer que nós devemos fazer justiça à nossa própria mão, e nós vimos isso com o pastor Jade durante esses 2 dias, o reino de Deus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar o amigo, amar o irmão é fácil. Mas amar aqueles que nos machucam, aquele que se levanta contra a gente, aquele que pensa diferente da gente, aquele que nos apunhala pelas costas, aí já é meio difícil. E a gente só consegue fazer isso, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo. O texto que nós acabamos de ler fala que Jesus tem um encontro com um homem chamado Levi ou Mateus. E ele, da sua nacionalidade judaica, um judeu, mas a sua profissão publicano. O publicano era considerado como o cara da Receita Federal nos dias de hoje. Ele trabalhava para o Império Romano, os judeus não o consideravam como os seus compatriotas por causa justamente dessa questão da corrupção. E ali está agora Levi na coletoria, mas não só isso, além de trabalhar para o Império Romano, ele também tirava uma casquinha. Podemos dizer que ele vendesse um relógio a R$200 e ficava com 150. Porque ele também queria tirar a parte dele. Mas a gente só entende isso que só ficou naquela época, né? Graças a Deus o nosso país não enfrenta esses negócios. Só naquele período, meus irmãos. E nós precisamos entender algumas coisas aqui. Hoje, na capa do boletim, eu disse a igreja que devemos ser. E aqui eu trago mais uma vez. Ser igreja é ser como Jesus. Ser igreja é ser como Jesus. E parece meio complicado falar isso, porque algumas pessoas podem dizer, pastor, mas toda igreja parece como Jesus. Olha, tem igrejas que tem até o nome de Jesus. Não vou falar algumas aqui, mas você deve conhecer algumas. Mas de Jesus não tem nada, meus irmãos.
o ensino não tem nada a ver com Jesus, a pregação não tem nada a ver com Jesus, por mais bonito, por mais belo que pareça. Como o texto que nós lemos aqui nos ensina como ser de Jesus. Se você não fechou sua Bíblia, a primeira coisa que nós aprendemos aqui está no verso 13. Veja, de novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Grife isso na sua Bíblia. Meus amados, nós precisamos ser uma igreja. Se você faz isso, louvado seja Deus, mas se você não faz, ensine. Nós precisamos ser uma igreja que ensina a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja compromissada com a palavra de Deus. Mas não só isso, nós precisamos ser a igreja que vive a palavra de Deus. Não sei se o pastor Manga vai lembrar, mas de muitas anotações que eu gosto de fazer nas pregações, e até deixo uma deixa aqui para os pastores, para os irmãos. Anote os sermões. Anote aquilo que os pastores estão pregando, porque se por um acaso a gente trouxer qualquer coisa que vá de encontro à palavra de Deus, você pode depois nos chamar no canto da parede, não, mas lá atrás na cantina, pagar um café para a gente e a gente conversa. Mas eu recordo uma vez que o pastor Manga trouxe um sermão aqui, não sei se ele vai recordar, ele disse assim: Jesus não quer que você venha para a igreja. E eu confesso que naquele dia eu fiquei, como assim não? Parece o sermão que eu preguei domingo passado pela manhã, né? Alguns irmãos olhando assim, eu dizendo: olha, você pode não ler a Bíblia, não seguir os ensinamentos da palavra, e ainda assim andar com Deus. Sim, é possível você andar com Deus. Os irmãos assim, onde é que o pastor está indo? E quando o pastor Manga pregou esse sermão, não sei se ele vai recordar, mas ele diz assim: Jesus não quer que você venha para a igreja, mas Ele quer que você seja igreja. Ele quer que você lá fora transmita esse evangelho de Jesus. Ele quer que você lá fora, no seu cotidiano, no seu ordinário, na faculdade, na escola, no trabalho, na vizinhança, onde você estiver, você seja a igreja de Jesus. Porque aqui, meus irmãos, nós somos igreja, mas daqui a pouco esse momento de culto aqui vai encerrar. Mas no seu ordinário, na sua vida, na parada do ônibus, dentro do trânsito, e esse trânsito de Recife que é uma maravilha, quando alguém lhe tranca no trânsito, quando alguém quer arrancar o retrovisor do seu carro, quando alguém pisa no seu pé, nós precisamos ser a igreja, e precisamos, meus irmãos, ensinar essa palavra com as nossas atitudes. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 6, nós conhecemos o chamar judaico, da literatura judaica, a gente vai vendo isso na Torá, que Moisés vai ensinando: inculque isso aos filhos de vocês, que amem o Senhor com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E no versículo 7 ele diz: ensine isso aos seus filhos. O ensinar aqui é contínuo, meus irmãos. Nós precisamos continuar ensinando, continuar reforçando isso. E às vezes a gente olha para os adolescentes e fala: oh, pense em uma turminha difícil para aprender, mesmo é que a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter um jogo de coisas. Hoje, na EBD, eu fui enriquecido com a presença dos adolescentes. E eles chegaram lá, né, tudo empolgado e tal. E a gente começou a estudar. E hoje o tema foi: o que é a Bíblia? E uma pergunta que eu fiz para eles: a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? E naquela hora alguns ficaram: contém, pastor. E aí eu disse: não, pastor, ela é, pastor. E agora? Vocês estão perguntando ou estão me respondendo? E ficou aquela situação. Então a gente foi estudar a palavra de Deus. Recentemente um jovem perguntou para mim: pastor, eu estou em crise, porque tem coisas que eu leio lá no Antigo Testamento que eu entro em conflito, pastor, com o Deus do Novo Testamento. E aí nós precisamos ensinar, meus irmãos. Nós precisamos ter paciência, mas não só de abrir a Bíblia. Nós precisamos ensinar com a nossa vida prática. Nós precisamos ensinar para esse mundo assim como Jesus, e as multidões iam ao encontro de Jesus, ensinando através das nossas atitudes. Quantas e quantas experiências, eu acredito, que boa parte dos irmãos aqui já passaram, onde foi possível ensinar como é ser igreja. Porque infelizmente, meus irmãos, lamentavelmente, nós vemos por aí muitas igrejas abrindo hoje. Há um fast food de igrejas. Eu moro em Carpina, mas na parte da minha mãe, melhor dizendo, tem 3 igrejas da mesma denominação que ela faz parte. 3 igrejas, num raio de 100 metros. E eu fico assim: amanhã, como é que é isso? A gente não pode perder a oportunidade de pregar o Evangelho. Bem, pelo menos é assim que ela justifica. Mas se nós sairmos daqui, fomos até ali onde o pastor Manga mora, quantas igrejas existem? Mas quantas igrejas são fiéis no ensino da palavra, meus irmãos? Quantas igrejas estão centradas e olhando justamente para Cristo? Multidões estavam seguindo a Jesus, mas Jesus sempre aproveitava para ensinar a palavra de Deus. Jesus sempre aproveitava a oportunidade para falar e para mostrar que o reino de Deus estava próximo. Pais, avós, tios, adolescentes, jovens,
Ensinem a palavra de Deus. Aprendam a palavra de Deus. Tenham manejo na palavra de Deus. Não é uma situação de desembainhar a espada, aquela dinâmica que a gente costuma fazer, mas é justamente entender o que a Bíblia quer nos falar. Jesus não pedia oportunidade por nada. E nós devemos ser a igreja que ensina a palavra de Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Segunda coisa, assim como Jesus, nós devemos ver os necessitados em meio às multidões. Versículo 14 diz assim: quando ele ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, uma multidão estava caminhando com Jesus. E multidões aqui, Marcos vai dizer, e Mateus vai dizer que multidões seguiam Jesus. Em meio àquelas multidões, Jesus, ele vê Levi. Ele vê Levi. Eu já falei isso aqui algumas vezes, meus irmãos. Quantas e quantas pessoas passam por nós todos os dias. Às vezes são as mesmas pessoas, mas às vezes a gente tem um olhar especial para aquele que está necessitado. Mais uma vez eu vou pegar o exemplo aqui de Natan como personal trainer, né, Natan? E ele está lá na academia, eu fico imaginando que o personal é que ele fica olhando para ver quem está fazendo alguma coisa errada. Aí ele fica copiando, aí quando vê que alguém está fazendo um exercício errado, em meio a tanta gente que está ali, aí ele chega lá e fala: está errado, faça assim, execute desse jeito. O que é que ele está querendo dizer, meu irmão? Se você ficar continuando fazendo do jeito errado, você vai se lesionar, e você não vai continuar, não vai conseguir mais fazer o exercício correto, porque daqui a pouco você vai ter que parar, vai tratar dessa inflamação. Meus irmãos, Jesus é aquele que enxerga além. E olha que eu gosto de malhar e malho, meus irmãos. Mas às vezes a gente está olhando lá e vê como é que o pessoal está fazendo certo, e a gente às vezes tem vergonha de perguntar ao personal trainer. É trainer mesmo, está certo? O inglês? Muito bom. Então, a gente fica com vergonha de perguntar: está certa a execução? Está legal? Está beleza? Meus irmãos, Jesus, ele viu Levi, mas ele viu mais do que um coletor de impostos. Ele viu mais do que um pecador. Ele viu além, ele viu a necessidade de um homem que precisava ser salvo pelo poder do Evangelho de Jesus. E há uma humanidade hoje que carece, meus irmãos, e todos nós um dia estávamos na mesma condição de Levi, pecadores, afastados da graça de Deus, corruptos em nossas indagações, corruptos no nosso jeito de viver, até que um dia Jesus olhou para a gente. A epístola de João, no capítulo 1, vai dizer que não fomos nós que amamos o Senhor primeiro, mas foi Ele que nos amou. Foi Ele que olhou para a nossa necessidade. Foi o Senhor que olhou para o nosso coração, Léo. Foi o Senhor que encarou a nossa vida e viu assim: ali é uma vida que precisa conhecer do meu amor e da minha bondade. Amanhã é segunda-feira. Alguns de vocês vão pegar o ônibus vazio às 6 da manhã, graças a Deus. Só que não. E há tantas oportunidades, meus irmãos, que a gente pode ver aquelas pessoas que estão necessitadas, e talvez amanhã, por um milagre, você não vai encontrar as mesmas pessoas no seu coletivo, mas com certeza, talvez o motorista seja o mesmo. Eu recordo que quando eu não tinha carro e vinha aqui para Ibecó, a gente pegava 3 ônibus, não era, amor? 2 ônibus, saíamos do Curado, descíamos na Integração e vínhamos, e às vezes a gente cruzava com o mesmo motorista, meus irmãos. E eu disse: não vou perder a oportunidade. Eu já entrava e já ficava com os folhetos no bolso. E quando chegava: bom dia, tudo bom? Ele: oh, meu querido, tudo bom? Toma aqui, Jesus lhe ama, Jesus lhe ama, Jesus lhe inculcando, meus irmãos, ensinando e vendo. E a gente precisa ser essa igreja, meus irmãos, que olhe para as necessidades das pessoas. É claro, nenhum de nós aqui, graças a Deus, consegue sondar o coração de ninguém. Graças a Deus. Mas, meus irmãos, uma igreja que tem a presença do Espírito Santo, a gente consegue viver o que Mateus capítulo 9, verso 36 diz, que quando Jesus ele olha para as multidões, ele via e se compadecia das necessidades que as pessoas tinham. Jesus olha para as multidões e viam que elas estavam aflitas e exaustas, porque o mundo está do jeito que está, meus irmãos. As pessoas estão aflitas, exaustas, o mundo está aí, o mundo é jaz do maligno. E eu acredito, meus irmãos, que essa igreja, ela existe. Embora a gente faça isso, não é para fazer campanha de missões, embora a gente faça isso. Eu acredito que essa igreja existe aqui, embora façamos isso, não é para só cantar no coro. Embora essa igreja exista aqui, e a gente faz isso, e devemos fazer reformas e reformas, ela existe aqui para levar o Evangelho de Jesus Cristo, dizer para esse mundo que Jesus transforma, aleluia. É esse o nosso propósito, meus irmãos. E nós precisamos continuar fazendo as coisas no reino de Deus.
Precisamos continuar cantando, cooperando com missões, cooperando com reforma, fazendo igreja mais lá fora. Assim como Jesus andava, as pessoas se aproximavam dele. É o reino de Deus. João Batista surge depois de 400 anos de silêncio. Em Mateus capítulo 3, quando ele vê os fariseus chegando, ele foi: raça de víboras. Já chega com os 2 pés nos peitos dos caras. A oportunidade, meus irmãos. Nós precisamos ser a igreja que vê a necessidade dos povos. Nós precisamos ver aqueles que estão aflitos, exaustos, cansados. Talvez você esteja aqui pela primeira vez nessa igreja e você ainda não teve um encontro com Jesus. Deixa eu dizer um negócio para você. Não perca a oportunidade de abrir o seu coração para ter um encontro verdadeiro com o Senhor dos Senhores, com Jesus de Nazaré, porque o único que pode transformar a sua vida não é o pastor, nem os pastores dessa igreja, mas é o nosso supremo pastor, aquele que vive e reina para todos sempre, chamado de Jesus. Meus irmãos, a terceira coisa que nós aprendemos: assim como Jesus, nós devemos aproveitar as oportunidades. Versículo 15 até o versículo 17, Levi então segue Jesus. E Levi então manda uma mensagem no grupo dos publicanos. Atenção, turma, é o seguinte: o cara chegou aqui, me chamou para seguir ele, e eu estou seguindo. Vou fazer uma festa lá em casa, vai ter um churrasco. Não vai ter cerveja, parei de beber, mas vai ter carne e muita Coca-Cola. Está todo mundo convidado. Levi não perde a oportunidade, meus irmãos. Mas não só isso, ele agora vai no outro grupo. Que às vezes a gente tem esses grupos também, né? No WhatsApp a gente tem 2 grupos, né? Ou mais de 3 grupos, mais de 20 grupos. Tem gente que até sai de grupo, que não aguenta mais o grupo. Tem gente que nem pergunta se você quer entrar no grupo, mas você pensa que não, estou lá no grupo. Mas que é isso aqui, gente? Não saia não, por enquanto não. A pessoa fica lá, e você fica lá perdido, não sabe nem nome deram no grupo. Aí Levi agora vai no grupo dos pecadores. E aqui quando Marcos vai dizer pecadores, era a escória da sociedade. Pense naquele povo que não prestava para nada. É esse pessoal aqui. Levi, ele tinha contato com todo mundo, gente. Com o povo que era da laia dele e com os que não prestavam também. Ele: gente, é o seguinte, vai ter uma festa lá em casa, ninguém vai beber, ninguém vai fumar, certo? A música vai ser uma só, mas vamos lá para casa, porque eu quero que vocês conheçam uma pessoa. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor, vai ter um churrasco lá na empresa. E aí, eu vou ou não vou, pastor? Eu devo ir ou não devo ir? É porque lá em Salmos, primeiro vai dizer que feliz é aquele que não se detém no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É verdade, a palavra do Senhor está dizendo isso. E talvez alguma complicação para entender isso aqui, porque é isso que logo em seguida os escribas e fariseus chegam, meus irmãos. Os fariseus eram uma seita religiosa, era um grupo político, que preservava a Torá de tal forma que eles ficavam observando qualquer deslize de Jesus. Pode observar, onde Jesus e os fariseus estavam do lado. Estavam só esperando assim, vamos ver o que é que ele vai, onde é que ele vai escorregar. Vinham sempre com perguntas, querendo pegar Jesus em algumas coisas. E os escribas eram aqueles que preservavam a Torá, aqueles que escreviam. Os caras eram tão fiéis à lei, meus irmãos, que qualquer descuido na escrita, eles não rasgavam, eles queimavam. Porque eles preservavam com muito cuidado. Então, esses 2 grupos estão ali, olhando, observando. O que é que Jesus vai ensinar? O que é que Jesus vai falar? Mas entenda, meus irmãos, o salmista, quando você continua a leitura, no versículo 2, no versículo 4, vai dizer que o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei você medita dia e noite. E o irmão que chegou para mim: pastor, eu devo ir. Eu disse: vá, mas que lá você dê testemunho do Cristo que você serve. Que na festa da sua empresa, quando você chegar lá, as pessoas possam ver Jesus na sua vida. E se por um acaso você sabe que você vai se escorregar, você chega lá e faz aquele momento, tudo bom? É 10 minutos, meus irmãos, e olhe lá. Fala com todo mundo, toma Coca-Cola, e de preferência no copo transparente, não tome Guaraná. Amém? Faz sentido? Você bota na Coca-Cola, bota aqui, meu irmão, quero Coca-Cola. Se ninguém levou, compre a sua e leve. Bota no bolso. Aí você está lá: tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo bom? Rapaz, antes você dançava com a gente. Dançava, meus irmãos. É como o pastor Jades ontem trouxe um testemunho, e aqui eu quero ser bem breve, de um irmão que se converte na igreja, está lá com ele, e o irmão, depois de algum tempo, chega assim: pastor, eu tenho um pecado para confessar. Eu sou um fugitivo da polícia. E ele disse: e agora?
Aí vai o pastor Jades na promotoria, aí quando chega lá só tinha os estágios, assim, aqui a gente não resolve não, só segunda-feira. E o pastor Jades volta com o cara, e depois eles vão no presídio lá de Itamaracá, e chega lá, ele e o cara está batendo na porta do presídio, dizendo, eu quero voltar. Eu quero voltar, gente. E ele vai para o julgamento, está lá no Rodolfo Aureliano, e o pastor chega lá, e o pessoal diz, pastor, você não vai falar nada, você não pode falar nada, viu? Está certo. E aí o juiz pede para que o réu se levante, e diz, olha, porque você na época, e o pastor já até falou que o cara deu sorte, porque ele assaltou a esposa de um desembargador. Vê mesmo. Pior do que está, não pode ficar, aí fica. E aí o juiz fala assim, você disse que nos autos aqui você era inocente. Procede? Ele disse, não, meritíssimo, eu menti. Você tem ideia do que você está dizendo? Se você mentiu, isso aqui vai lhe atrapalhar. Ele disse, eu sei, eu menti. É porque na época eu não era crente, e agora eu sou crente. E agora eu quero me consertar diante de Jesus. Ficou preso por 3 anos, meus irmãos. Saiu para a glória de Deus e hoje está no seminário estudando para ser um pastor e um homem do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus está aproveitando a oportunidade, e muitas vezes nós temos a oportunidade de ser de Jesus, falar de Jesus, ensinar sobre Jesus, e as pessoas verem Jesus na nossa vida. Algumas pessoas pensam que ser santo é ir para um monte e viver como um monge. Não é, meus irmãos. É justamente nesse mundo caído, corrompido, diante das oportunidades que nós temos, de contrário à palavra de Deus, que nós vamos ser santos e mostrar de que lado nós estamos. Diante da indagação dos escribas e dos fariseus, os fariseus não vão para Jesus, mas vão para os discípulos de Jesus. Ora, como é que pode? Ele disse que é mestre, ele disse que é rei, ele disse que é o Messias, e por que ele está comendo com pecadores e publicanos? Como é que é isso? Jesus então ouve, e vai a eles e diz o seguinte, não são os que precisam, são os que precisam de médico, e sim os doentes que precisam. Esse é o 4º princípio que nós aprendemos aqui, meus irmãos. Assim como Jesus, nós devemos estar preparados para responder às indagações do mundo. Nós precisamos estar sempre nos preparando. Nós estávamos numa reunião agora há pouco sobre a escola bíblica dominical, e essa igreja tem escola bíblica dominical, meus irmãos, amém? Amém. Tem igrejas por aí que não tem mais isso não, meus irmãos. Há igrejas por aí que quando a gente fala assim, vocês têm escola bíblica dominical? Eu disse, rapaz, vocês são muito antiquados, gente, não existe mais esse negócio não. O povo não quer mais aprender sobre a Bíblia não, o povo não quer, pelo menos algumas pessoas, aqui nessa igreja não, graças a Deus, todo mundo aqui quer aprender a Bíblia do Senhor Jesus, amém? Amém. Todo mundo aqui quer estudar a palavra de Deus, amém? Amém, juventude? Amém, aleluia, aleluia. Meus irmãos, Jesus chega para esses homens e está justamente ensinando para eles, e mostrando, 1 Pedro capítulo 3, verso 15, vai dizer, estejam sempre preparados para quando perguntarem a razão da vossa fé, porque às vezes algumas pessoas perguntam, por que vocês crentes são os únicos que vão para o céu? Por quê? Uma vez, lá em São Vicente, eu dando um estudo com os irmãos sobre os princípios batistas, e eu perguntei ao grupo assim, por que vocês são batistas? Por que vocês vão para a igreja batista? Talvez seja porque lá na igreja batista as mulheres podem usar calça. Talvez porque lá na igreja batista os homens podem usar barba. Tem igreja por aí que homem não pode usar barba não, viu? Muito mais pastor. Pastor de barba não pode não, no máximo um bigodinho. Eu fico imaginando pastor manga de bigode. Vamos fazer um teste. Desculpe, pastor. Vamos para aqui, para a palavra que é mais importante. Eu tenho um aplicativo, vou fazer uma montagem. Não. Mas, irmão, para encerrar, que vai ter ceia. Quinta coisa que nós aprendemos, acho que é a quinta já, né? É a quinta. Assim como Jesus, nós devemos cuidar dos doentes, meus irmãos. Dos doentes. Veja o versículo 17. Não são os que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Efésios capítulo 2 vai dizer que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, meus irmãos. E ai de nós se não fosse a graça do Senhor Jesus.
Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, meus irmãos. E eu entendo que toda boa parte dessa igreja aqui, um dia alguém chegou para falar de Jesus para a gente. Um dia, alguém entendeu que nós precisávamos ser agraciados com a misericórdia do Senhor. Mas também entendo que nem todos aqui de primeira atenderam o convite. Às vezes a gente reluta, a gente deixa para depois, a gente acha que a gente tem um controle da nossa vida, a gente acha que a gente pode viver nesse mundo e seguir sem se preocupar com a vida eterna, porque de alguma forma ou de outra, todos nós vamos viver eternamente. A questão é onde você vai viver eternamente. Se você vai viver na glória com o Senhor Jesus, ou você vai viver no inferno com Satanás. Ah, pastor, que palavra dura, é verdade, mas é a palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. E nós entendemos que o mundo está doente. E como está, meus queridos? O mundo jaz do maligno, as pessoas estão fazendo as coisas do seu jeito e acham que não tem problema nenhum, que você pode fazer as coisas que você quiser. Onde já existia um tempo, viva a vida louca, viva a vida do seu jeito, aproveite as oportunidades. Jovens e adolescentes, não se preocupem com amanhã, aproveite o agora, mas cuidado, porque nenhum de nós aqui, sejam jovens, adolescentes, crianças, idosos, a gente não sabe o dia da nossa morte, meus queridos, mas daqui a pouco vai chegar. Pode ser agora, pode ser nesse exato momento. Há pouco mais de 15 dias, um jogador de futebol, jogando, uma arritmia, e vem a óbito. Há 21 dias ele foi pai, segundo filho. Interessante que ele já tinha o histórico e jogando futebol, gente. Se sentia bem. Não, está tudo tranquilo. Um atleta profissional, seguro das suas convicções. Não, nada vai acontecer. E quantas pessoas estão assim, convictas de que nada vai acontecer, pastor? Tem problema não, gente. Eu estou bem, eu estou saudável, está tranquilo. Recentemente, falando agora mais uma vez de academia, uma jovem de 20 e poucos anos, não foi, Natan? Fazendo um agachamento, veio a óbito. Você não sabe o dia que vai morrer, meus queridos. Mas eu entendo uma coisa, e me comprometo com você, que ainda não conhece a Jesus. Enquanto essa igreja existir, a gente vai ensinar a palavra de Deus para você. Enquanto essa igreja existir, meus irmãos, nós estamos aqui, olhando para a sua necessidade espiritual, e falando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso é ser igreja. A gente não está preocupado com o seu dinheiro, não. Tem muita igreja por aí preocupada com o dinheiro das pessoas. A gente está preocupada com a sua vida espiritual. A gente quer que você tenha um encontro com Jesus. E a gente quer junto com você estar na glória cantando Santo, Santo é o Senhor. Essa é a nossa missão como igreja. E é assim que nós devemos ser como igreja. Nós estamos preocupados porque muitos estão doentes e não reconhecem isso. Há um império hoje de Narciso. Vocês devem lembrar, os narcisistas. Narciso, com 16 anos, ele olha para um lago assim, e o seu rosto, a água está paradinha e reflete a sua imagem. Ele fica encantado com a sua imagem. E ele fica lá. E o narcisista é aquele, tudo é eu. Tudo é para mim. Tudo tem que ser do meu jeito. Esse negócio de Jesus, seguir igreja, Bíblia, não, isso aí é a invenção do pastor. Isso é as coisas. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que no dia do juízo, alguns vão chegar e dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso. Mas eu espero, meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente não ouça aquela palavra que o Senhor vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Jesus está dizendo aqui, reconheçam a enfermidade de vocês, fariseus e escribas. Levi reconheceu e está me seguindo. Levi reconheceu e fez uma festa aqui com seus amigos, e eu não estou perdendo a oportunidade. Reconheçam que vocês estão doentes, reconheçam que vocês estão mortos. Eu estou aqui para trazer cura e trazer restauração e salvação à vida de vocês. Queria convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós devemos ser essa igreja, meus irmãos, uma igreja que segue a Jesus, uma igreja que serve a Jesus. E se alguém aqui essa noite que ainda não serve a Jesus, se alguém aqui essa noite que não segue a Jesus como deveria seguir, se você quer essa noite entregar sua vida ao Senhor,
Diz assim: sim, pastor, eu quero, como Levi, entregar minha vida ao Senhor, aproveitar essa oportunidade que o Senhor está me chamando, e quero seguir os seus passos. Se você quer fazer isso, levante as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui esta noite que quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que deseja aceitá-lo como único e suficiente Salvador? Se você reconhece que você precisa do Senhor, que você está doente espiritualmente, que o caminho que você está levando é um caminho de morte, e você quer ser do Senhor Jesus, ou se reconciliar com Ele, levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Nós queremos orar pela sua vida, e junto com você, louvar o Senhor. Há alguém? O segundo convite então vai para você que já é crente, e você precisa ser essa igreja que nós acabamos de falar, ensinar o Evangelho, ver a necessidade das pessoas, aproveitar as oportunidades, trazer respostas às indagações das pessoas, e ser aqueles que vão transmitir a cura aos necessitados. Que você possa ser essa igreja, meus irmãos. E se você deseja ser essa igreja, eu convido você a ficar de pé. Se tem algo que você precisa se firmar mais com o Senhor, talvez não esteja linkado na mensagem, mas talvez na capa do boletim: eu quero amar mais a palavra do Senhor, eu quero orar mais, pastor, eu quero me comprometer mais com o Evangelho, eu quero me comprometer mais com a missão que o Senhor Jesus nos chamou. Se você foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, não seja um crente e agente secreto, mas seja um crente que transmite a verdade do Evangelho, custe o que custar. Maravilhoso Deus, graças te damos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, e obrigado pela tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, nos dê ousadia, intrepidez, força, ânimo e coragem para pregar o teu Evangelho, para ser igreja lá fora do nosso arraial, que lá fora também possamos com a nossa vida te adorar e te glorificar, e que as pessoas possam ver o Jesus Cristo que habita em nós. Tem misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, meus queridos.